Gostaria de convidá-los para abrir a palavra em Lucas 22. O presbítero Wellington, lendo aqui a passagem, falou assim: o apóstolo vai falar sobre isso. E até eu falei, mas e agora? Mas estava escrito já, tá? Eu acho que ele entrou no escritório e deu uma olhadinha lá, que a folha estava lá no escritório. Ele deu uma olhadinha, até mostrei para ele. Realmente, Lucas 22. Nós vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos falar hoje um pouco de ceia, ok? Lucas 22, do versículo 7 até o 23. Diz assim a palavra: chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde quer, ou onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o, e repartiu entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venhas o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, e deu-lhe, dizendo: isto é meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade, o Filho do Homem, segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que havia de fazer isso. Senhor Jesus, pedimos que Tu abençoe de uma forma gloriosa cada irmão que está aqui nesta noite, que veio com intuito, com desejo de participar da ceia do Senhor, dando força, vigor, saúde física e espiritual, em todas as áreas. Nós pedimos que Tu esteja abençoando para a Tua glória. Amém. Podeis sentar. Irmãos, nós lemos logo nos primeiros versículos que
a comemoração da Páscoa ia acontecer. E toda Páscoa tinha um significado. Todos os anos que comemorava a Páscoa. Dessa feita era algo concreto. O cordeiro ia morrer e o cordeiro era Jesus. Só que na realidade desta feita, o Senhor Jesus, ele pede para os seus discípulos, Pedro e João, dizendo assim: vocês vão preparar. Antes, porém, eles perguntaram para Jesus: onde é que nós vamos preparar a Páscoa? A Páscoa está chegando e nós precisamos então preparar. Onde é que preparemos? E aí Jesus então deu as coordenadas. Vocês vão à cidade. Ao entrar, vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro. Vocês não digam nada, sigam-o até a casa que ele entrar. E aí então vocês perguntam: onde hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará. Algo que não era combinado, porque não tinha como combinar esse homem carregar o cântaro e os discípulos chegar. Mas o Senhor, sabedor de todas as coisas, Ele coordena, Ele faz uma amarração de palavras e de ordem, dizendo assim: vai acontecer. O Senhor Jesus, Ele diz para nós coisas com precisão, e nós então cremos nele, na palavra dele, como revelação genuína e poderosa, e nós então cremos nessa revelação. Nós sabemos, temos certeza antes de acontecer, que realmente tudo vai se cumprir. E os discípulos fazem assim. E quando então os discípulos fazem, eles realmente encontram o homem, segue o homem, fala para o homem, e o homem então diz assim: eu estava realmente preparado. A Bíblia não diz isso, mas a gente deduz que o homem diz assim: eu estava preparado. Porque se ele não estivesse preparado, como é que ele teria um cenáculo preparado para a ceia do Senhor, para a Páscoa de Jesus com os seus discípulos, para Jesus comer a Páscoa juntamente com os seus discípulos? Ele prepara antes o ambiente, o local, uma sala exclusiva, uma sala anexa com a sua casa, tudo novo. Para a inauguração da sala, Jesus chegaria com seus discípulos e participaria daquela Páscoa que tinha um símbolo, tinha algo concreto quanto à morte do Cordeiro. O Cordeiro da vida, Jesus dá vida para os discípulos, para os apóstolos, e hoje nós dizemos assim: dar a vida para a sua igreja. E quando nós falamos assim, sua igreja, nós então nos enquadramos na igreja dele. Bom, vamos fazer algumas colocações, dizendo para os irmãos o seguinte: Jesus, ele aparece. Nós então podemos pensar assim, falar assim, vamos pensar na aparição de Jesus. Ao primeiro instante, ontem, ao ler o versículo aqui, o 2, nós falamos
do nascimento de Jesus. Então Jesus apareceu, nasceu. Aí então, esse nascimento de Jesus, amarrando com esse cenáculo, e amarrando com outros pontos que nós vamos falar, nós vamos dizer para você o seguinte: Jesus não tinha as coisas, ele não tinha as coisas como eu tenho, ele não tinha as coisas como muitas vezes eu não tenho, mas quero tê-las. E Jesus não tinha. E muitas vezes nós, como homem, queremos ter coisas. Jesus não tinha, e ele não veio para possuir coisas, mas ele veio para possuir a sua igreja. Quando ele aparece então em Mateus, em Lucas, que registra com muita precisão o nascimento de Jesus, lá em Mateus então diz que ele nasce em uma manjedoura, porque não tinha lugar para ele nascer. Eu disse que Jesus não tinha as coisas, ele não tinha uma sala dele para comemorar a Páscoa, ele não tinha um lugar para nascer. Então não tinha lugar na estalagem, na hospedaria, e ele nasce numa manjedoura, longe dos holofotes, longe dos olhos humanos, longe de pessoas eminentes da sociedade da atualidade. O povo não sabia o que estava acontecendo, mas os pastores sabem, porque Jesus revela para os pastores em Belém. O rei Herodes, os homens poderosos da Judéia, propriamente dito de Israel, não sabia o acontecimento tanto quanto os pastores e tanto quanto os magos do Oriente, de Mateus 2, que diz assim: nós vimos a sua glória pela sua estrela e nós viemos adorá-lo. Isto os magos diziam para Herodes: onde está o rei dos judeus que nasceu? Nós vimos a sua estrela e nós viemos adorá-lo. Foram então e acharam o menino Jesus com a sua mãe e José. Eles adoraram, abriram os tesouros, deram ouro, prata, incenso, mirra, abriram os tesouros e ofertaram ao Senhor. E aí então, Jesus não tinha lugar para nascer. Agora nós vemos que Jesus não tinha lugar para ele celebrar a ceia com seus apóstolos, ou comemorar a Páscoa com seus apóstolos. Vamos ver então, Jesus ao pregar o Evangelho no largo de Genezaré, o povo comprimiam, acotovelavam, a ponto de ele dizer: como eu faço? Estava no lago e ele estava já se molhando. Aí ele não tinha um barco, ele pede um barco emprestado em Lucas 5, versículo 1 em diante. Pedro empresta o barco dele. Então Jesus teve um barco emprestado para pregar a sua palavra. Jesus precisava confirmação, ou precisava que o povo confirmasse ele como rei. E aí ele precisava então uma confirmação antes da morte, porque Jesus não viveu como rei. Os magos dizem: nós vimos a estrela do rei,
Mas isso passa. Agora ele precisava aparecer, e aí então, em várias ocasiões, mas em Lucas 19, versículo 29 em diante, ele para ser reconhecido. E onde é que ele para ser reconhecido? Em Jerusalém. Jerusalém era o núcleo, Jerusalém era a capital, Jerusalém era a mãe. Jerusalém precisava então reconhecer. E aí então Jesus pede para os dois discípulos. Os dois discípulos foram no preparo do oráculo, do cenáculo, para a celebração da ceia. Agora os dois discípulos vão preparar um animal para Jesus entrar como rei. E aí Jesus fala assim: vocês vão entrar em Betfagé e vocês vão encontrar um jumentinho amarrado. Desamarrem-o e tragam-o para mim, porque eu vou usá-lo. O cenáculo da ceia era a inauguração. O jumento, a Bíblia com precisão diz: ninguém havia montado nele. Ninguém tinha montado nele. Não tinha sido domado. Era jumento chuco. Agora Jesus ia fazer uso dele. E quando vocês vão desprender o animal, alguém vai dizer: olha, Jesus revelando pelo poder do seu Espírito e na ação da palavra. Alguém vai dizer: o que vocês estão fazendo desprendendo esse meu animal? E vocês vão dizer: o Senhor o administra, o Senhor precisa dele. E assim aconteceu. Quando eles desprendiam: o que vocês estão fazendo? Roubando o animal? Não, o Senhor precisa dele. Irmão, quando o Senhor precisa e fala, a natureza humana não consegue dizer não. Precisa aceitar com a ação da palavra que fala. O Senhor precisa. O Senhor precisa de ti, meu caro irmão. O Senhor precisa de ti. Eles estão, desamarram o animal, deixaram levar, e Jesus monta no animal e começa a entrar em Jerusalém. A ação do Espírito de Deus fez com que o povo de Jerusalém colocasse em pé e reconhecesse que ali estava cumprindo uma profecia bíblica. O seu rei vem manso, suave, montado em um animalzinho de carga, filho do animal de carga. E assim o rei Jesus, que lá em Belém, na manjedoura, foi dito pelos magos: o rei dos judeus nasceu. Agora o rei dos judeus entra em Jerusalém, e o povo fica em pé e aplaude: hosana nas alturas, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Houve um reconhecimento do povo de Jerusalém. Nós precisamos reconhecer, sentir, aceitar Jesus como rei. Quando eu aceito, quando você aceita, quando nós aceitamos, quando nós reconhecemos esse rei que vem em nome do Senhor,
para cumprimento da palavra, aplaudimos Ele, glorificamos Ele, e abrimos o coração e aceitamos Ele. Mas a palavra de Deus é algo tão penetrante, não precisamos inventar. A palavra de Deus, ela tem uma ação benéfica, poderosa, que ela fala conosco de uma forma que não deixa nenhuma dúvida. Não vou aceitar, não vou crer, não vou aplaudir, não vou glorificar, porque eu não entendi. Não tem jeito. Nós precisamos dizer: vou glorificar, vou aplaudir, vou aceitar, porque eu compreendi que Jesus realmente veio para ser glorificado. Então vimos, não tinha lugar para nascer, nasce em local que não era dele, não teve ninguém que pagou para ele nascer, não tinha um púlpito lá em Nazaré, mas emprestou um barco, não tinha um manga larga, um cavalo de sangue puro, mas tinha um jumento preparado para que ele entrasse em Jerusalém, não com destaque de rei, com animal sangue puro, mas um animal simples. As coisas estavam acontecendo de uma forma diferente. Muitos reis entraram em Jerusalém antes de Jesus, mas ninguém foi tão recebido e aplaudido como ele. Sem preparo, antecipadamente, sem mídia, mas a ação do Espírito fez o povo de Jerusalém reconhecer que Deus visitou o seu povo na pessoa de Jesus. Você está entendendo o que é que Deus faz? Nós estamos pregando dessa forma porque o sentido da ceia, irmão, é nós compreender que Jesus é rei, que Jesus é real, e que na ceia nós alimentamos dele, porque nós somos dele. Jesus não tinha uma igreja para receber também, uma igreja 4 paredes, a igreja com a placa tal, essa receberia Jesus. Não tinha nenhuma igreja com a placa de denominação que receberia Jesus. Não tinha igreja para ele. Então em Mateus 16 e 18, ele diz assim: a minha igreja que eu instituo, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Não tinha lugar para nascer, não tinha um púlpito no lago de Genezaré para pregar, não tinha um animal sangue puro para entrar em Jerusalém, não tinha uma sala dele para comemorar a Páscoa com seus discípulos. Mas agora ele diz: eu instituo a minha igreja. Então nós podemos dizer: agora Jesus na terra tem a sua igreja. A sua igreja que sou eu, a sua igreja que somos nós. Você está entendendo o que Deus está fazendo nessa ceia com você? Você é igreja de Jesus. Irmãos, na minha caminhada, ou na nossa caminhada com Jesus, uma coisa nós temos entendido: Jesus é o dono da igreja. Aleluia.
A igreja dele, a Bíblia Sagrada, várias menções, é tratada como menina dos olhos do Deus Todo-Poderoso. A igreja dele é tratada como noiva. A igreja dele é tratada como esposa. A igreja dele é tratada lá em João 10, as minhas ovelhas. Então Jesus não tinha tantas coisas que nós já relatamos, mas Jesus tinha a igreja. Jesus tinha, que ele disse, as minhas igrejas, ninguém tira elas das minhas mãos. Você é igreja, você é ovelha. Ninguém pode tirar você das mãos de Jesus, o Rei Jesus. Outra coisa, irmão, Jesus não tinha cruz para morrer. A cruz que ele morreu não era dele. A cruz que ele morreu era minha, era sua. Ele toma nossas dores, Isaías 53. Ele toma nossas dores. Ele diz assim: eu tomo a dor. Então ele pegou a minha cruz, pelas suas pisaduras nós somos e fomos e somos sarados. Irmão, a Bíblia nos revela e nos relata que a roupa de Jesus, tiram ela, reparte com o povo. Deus dá tudo para o seu povo, dá tudo para a igreja, Ele dá tudo para nós, dá tudo que se diz revelação do Espírito, dá tudo que diz promessa bíblica, dá tudo que diz no sentido espiritual. Deus tem tudo que você pensa e um pouco mais, para que você tome posse. É seu, é nosso, porque Jesus nos deu. Então a cruz não era dele, mas ele pega para ele, para nos salvar. Morre. Coisa linda ontem, quando o capelão disse aqui, Jesus colocou o primeiro ladrão no céu. Me deu um choque, irmão. Foi Jesus. Eu nunca tinha pensado nisso. Ninguém quer ir ladrão em lugar nenhum. E Jesus colocou o primeiro ladrão lá no céu, ele colocou. Mas é o poder da cruz, o poder da morte da cruz. Os que não perderam ontem, perdeu a mensagem como essa que eu estou citando agora, esse enfoque. Aleluia. Agora Jesus morre. Havia uma profecia que ele ia ser sepultado entre os ricos, mas o homem que não tem lugar para nascer, não tinha um barco para pregar, não tinha um cavalo para entrar em Jerusalém de sangue puro, ia ser enterrado como rico. Como fazer? O senador José da Arimateia, quando ele morre, ele não tinha lugar para ir. Historicamente falando, naquele tempo, quem morria na cruz não tinha lugar para sepultar, ia para o monturo, fora da cidade, para a alimentação das aves.
José da Arimateia vem como senador e diz assim para Pilatos: me dá o corpo de Jesus. Para quê? O que você vai fazer com Jesus? O que você vai fazer com Jesus, meu querido irmão? José da Arimateia teve interesse e diz: eu quero ele para sepultá-lo na minha, porque Jesus não tinha. Se Jesus não tinha tudo isso e mais um pouco, que nós poderíamos continuar falando, mas hoje ele tem o seu coração, hoje ele tem o seu povo, hoje tem as ovelhas dele, que eles as minhas ovelhas. Hoje ele tem a igreja dele, que as portas, no plural, do inferno, o céu tem muita porta, Jesus fala no plural, as portas do inferno, com concordância verbal, não prevalecerá, ou não prevalecerão. Aleluia. Quem é esse Jesus? Quem é esse Deus? Esse é o meu Deus, é o nosso Deus. Você quer deixar Jesus? Você tinha plano de deixar Jesus? Você disse que não tinha mais condições de continuar. O Espírito de Deus revela, e por isso ele manda falar. Então agora você não tem escolha, porque não tem para onde você ir. Pedro diz: para quem iremos nós? Pois só tu tens a palavra da vida eterna. Como eu gosto de falar de Jesus, como eu gosto de pregar o Evangelho de Jesus, como nós gostamos de falar desse Jesus, que grandes coisas fez por nós. Por essa razão dos irmãos estar alegres, por essa razão da nossa mocidade estar com energia, para louvar o Senhor, fazendo com que a igreja seja impactada pelo poder do Espírito Santo. Por essa razão que os nossos obreiros estão com dinamismo, servindo ao Senhor, trabalhando em prol da igreja, do Evangelho, que é o poder de Deus. E aí então, tudo é preparado, e aí diz a Bíblia Sagrada: chegada a hora, tudo chega a hora, para você ter hora chegada para aquilo que você tem um propósito. Está demorando. Eu queria que acontecesse mais rápido. Vai acontecer tudo no propósito de Deus e no tempo de Deus. Não desespere. Nesta noite a palavra profética é: não desespere, porque o que você está querendo, pelo propósito de Deus, acontecerá. Ninguém vai interditar, não há intervenção alguma que conseguirá desfazer do projeto de Deus na sua vida, meu irmão, na sua vida, minha irmã. Fique firme, firmado, espere em Deus. Pode estar muito perto. Quem sabe na semana está acontecendo aquilo que você esperava. É isso mesmo. Pode acontecer na semana, pode acontecer nesse fim de novembro, pode acontecer antes do 31 de dezembro,
na virada do ano. Mas o que vai acontecer, acontecerá, e o diabo não tem condições e poder para interditar que não aconteça o que está traçado na sua vida. Lá de Jesus, o diabo fez tudo para não acontecesse, mas não teve jeito. Diz que ele é esperto, e é isso e aquilo, mas ele usou tudo que ele tinha direito, mas não conseguiu. Jesus sempre está na frente. O diabo nunca pensava, Jesus entrar no jumento como rei. Isso não é animal para rei entrar numa cidade capital, praticamente mundial. Eu vou tentar no deserto e ele não vai suportar. Chega no deserto e fala: olha, transforme a pedra em pão, pula daqui. A sua palavra diz que os anjos te seguram nas suas mãos. Salmo 91, até o versículo 11, se me for de memória, o diabo cita a Bíblia. Jesus podia ter usado o versículo do Salmo 31 que fala assim, que a serpente seria exterminada também. Ele não usou, ele usou: nem só de pão vive o homem, e o Senhor teu Deus adorarás. Ainda tinha versículo para citar que ele colocaria a serpente embaixo dos seus pés, que estava escrito, e ele não usou. Sabe por quê, irmão? Jesus não usa tudo, ele tem reserva. Pensa você que você já ouviu tudo de Jesus negativo. Deus, Jesus tem muitas bênçãos para você. O inimigo pensou aqui no deserto, o ministério de Jesus acaba. Você pode estar passando no deserto, o inimigo está dizendo: o seu ministério vai acabar agora. Muitas vezes o diabo já falou comigo: o seu ministério acabou agora, vai acabar agora. E eu disse assim: você não tem razão, demônio. Você é mentiroso, você não se firma na verdade, porque o meu ministério vai até o fim. Em nome de Jesus, o meu ministério vai até o fim. Eu sei em quem eu tenho crido. Pode vir as lutas, venha que for, fique tranquilo, que este pregador não subirá no púlpito nunca para falar de problema para vocês. Estou passando crise, situações, dificuldade, luta, porque o meu Jesus só tem promessa de vitória para a sua igreja. Aleluia. E aí então ele falou assim, chegou a hora, ele falou assim: desejei. A ceia do Senhor é uma hora que você deseja participar dela. Eu estou enfocando ceia, porque ceia é uma reunião diferente, irmão. A ceia do Senhor é a reunião que você fala de Jesus, fala a história de Jesus, fala da vida de Jesus, fala da morte de Jesus, e fala também da ressurreição de Jesus. Por isso que você, quando chega perto da igreja, você fica aquele desejo de participar da mesa, que é a ceia do Senhor. E aí então ele disse que desejei muito. E aí, diz assim, tomando o pão, pegou o pão, disse: isso daqui é o meu corpo. Toda Páscoa vocês comem o pão ázimo, tomam o vinho, mas hoje esse pão é o meu corpo, que é dado por você, repartido por todos. E depois ele pega o cálice e fala assim:
esse cálice é o novo testamento do meu sangue, que é partido por vós. É interessante, irmão, que nessa ceia aqui, que é a última Páscoa, foi uma ceia reservada para os 12 apóstolos. Não era a multidão que ficou em pé para aplaudir lá em Jerusalém, que a multidão nessa hora não estava mais com ele. A multidão nessa hora tinha esquecido que a profecia bíblica tinha cumprido. O rei que veio em nome do Senhor estava lá, tinha esquecido. A multidão que comeu na primeira multiplicação dos pães e na segunda, não estava lá, não estavam lá as multidões. Lá estavam os 12 apóstolos. Por isso que ceia é uma reunião diferente. Você não faz um panfleto especial. Eu nunca vi o pastor dessa igreja fazer. Eu nunca fiz. O pastor da igreja de Alessandro nunca fez. Vamos fazer uma campanha para convidar o povo para viciar. Aqui não. A ceia do Senhor é a reunião restrita, somente para os discípulos. Você está participando porque você é discípulo do Senhor. Mas o visitante pode participar da reunião, mas do pão e do cálice não deve participar, porque aí se trata a mesa da comunhão, a união de um povo que estão alistados, que tem um perfil espiritual, uma vida que é conduzida pela ação do Espírito de Deus. Mas de repente, numa ceia, numa pregação como essa, você não é ainda da igreja, mas se converte, aceita Jesus, passa pelo batismo das águas, e aí você fala: agora eu faço parte da igreja. A igreja que será tomada da terra, a igreja que subirá para a eternidade. Que Jesus diz assim: não comerei, digo, não beberei, quando ele fala do cálice, não beberei do fruto da vida. Isso tem uma profundidade. Em João 15, versículo 1, disse Jesus: eu sou a videira verdadeira. E ele falou assim: vocês não beberão do fruto da vida, até que se cumpra novamente no reino do meu Pai. Jesus disse videira verdadeira, porque existia naquela época as videiras mentirosas. Nós precisamos tomar cuidado, que hoje a videira mentirosa é a que não dá fruto, é a que não frutifica. Mas Jesus dá fruto, porque ele diz: eu sou a videira, vocês são a vara. Vocês são as varas. E se tiver vara que não der fruto, meu Pai que é o lavrador, ele vem com a poda do Espírito. Nesta noite Deus pode estar querendo podar galho que não dá fruto, para tornar galhos frutíferos. Quem entendeu a mensagem, diga amém. Pregar tudo outra vez. Quem entendeu a mensagem, para ver se eu posso parar. Quem entendeu a mensagem, diga amém. Amém. Melhorou muito. Aleluia. Fica em pé.